Com certeza você já ouviu a história de Don Quixote, um famosíssimo cavaleiro que ele gasta a maior parte do seu tempo lutando contra moinhos de vento. Seu grande problema é que os seus inimigos são todos imaginários. Estava só na cabeça dele. Tem muita gente que está lutando, gastando energia e força com inimigos imaginários, quando na verdade a maior batalha está sendo travada em outro lugar e eles perdem este campo, esse espaço para o poder das trevas e deixa de viver grandes coisas, extraordinárias coisas da parte do Senhor. Bom, esse é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, você que me recebe aqui todos os dias às 6 horas da manhã, para o nosso momento aqui, do nosso Ânimo em Gotas. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai abençoar demais a sua vida. Então faz um favor, curte, comenta, compartilha e inscreva-se aí, passa adiante, que eu tenho certeza que hoje vai ser uma resposta de Deus para a sua vida. Deus te abençoe e vamos para a nossa mensagem de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 26 diz: E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse texto aqui é maravilhoso, eu amo esse texto, é um clássico e é incrível como a vida de Pedro deu uma mudada depois que ele decidiu sair daquele barco, né? Viver coisas extraordinárias. Só quem mesmo decidiu ir para fora do barco que pôde viver. É natural quando nós somos crianças, né? Muita criança eles desenvolvem, inventam, né? Amigos imaginários. Quando o tempo passa, nós crescemos e o grande problema é que nós trocamos amigos imaginários por inimigos imaginários ou gigantes imaginários. A grande maioria das lutas que nós travamos, elas estão muito mais aqui no campo das ideias. Muitos inimigos nem sequer existem. Nós criamos situações que nem vão chegar a acontecer e sofremos por antecipação por causa disso. Esse texto aqui, os discípulos, eles substituíram a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, por um fantasma. O texto vocês conhecem, os discípulos estão no meio do mar, vento e tempestade, o barco quase afundando, Jesus aparece andando por sobre as águas, era algo incomum, aqueles homens eram homens do mar, e então eles viram pela primeira vez alguém andando por sobre as águas, e ao ver aquilo, o sentimento deles é um só, é um fantasma. Muito embora eles estavam vindo aí de uma maratona de vendo Jesus fazendo milagres, a multiplicação de pão e peixes, coisas extraordinárias, e quando eles são desafiados para viver as experiências dele com Deus, eles olham para aquela situação e a primeira resposta deles é um fantasma, nós estamos perdidos, acabou nossa esperança, vamos morrer. Eu fico imaginando 12 homens em pânico dentro de um barco que já estava quase afundando, um mar revolto. Aqueles homens, então, olham para aquilo e falam, é um fantasma. Mas o fantasma não existia, não era um fantasma coisíssima nenhuma, era Jesus que estava ali, era a presença de Jesus, era a pessoa de Jesus que estava ali, e eles deixaram de viver grandes coisas da parte do Senhor, porque acreditaram que aquilo seria um fantasma. Eles em hora nenhuma puderam imaginar que poderia ser Jesus, que poderia ser uma situação que Deus os estava colocando à prova para que eles pudessem experimentar um milagre da parte do Senhor. Exceto uma pessoa, exceto Pedro, que é o cara mais para frente do grupo. Pedro, então, ele pula na frente e fala, peraí, se não é um fantasma, se é o Senhor, deixa eu ir aí, deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu andar sobre as águas também, deixa eu experimentar isso. E o mais lindo desse texto é que Jesus diz, vem.
E o texto diz que Pedro sai então e começa a andar por sobre as águas. Nenhum daqueles homens, outros homens, puderam viver esse algo tão extraordinário, somente Pedro viveu isso, porque Pedro venceu o seu inimigo imaginário para poder viver o milagre da parte de Jesus. Muitas vezes nós estamos lidando com inimigos imaginários, problemas que só existem em nossa cabeça, e estamos deixando de experimentar grandes milagres da parte do Senhor. Quando Davi enfrenta Golias, eu olho para aquela situação e vejo Davi decidiu vencer um fantasma imaginário, embora fosse muito real a pessoa de Golias, mas observe que Saul e Golias enfrentaram o mesmo problema, o mesmo gigante. Saul e Davi enfrentaram o mesmo problema de nome chamado Golias. A diferença é que um decidiu correr, o outro decidiu enfrentar. O gigante que derrubou um levantou o outro. A derrocada de um foi a promoção do outro. Então o problema não estava no gigante, estava em como ele estava encarando a situação. O problema aqui não era um fantasma, mas como é que eles estavam encarando a situação. Em hora nenhuma eles tiveram a ideia de achar que aquela poderia ser uma grandíssima oportunidade de Deus de viver algo extraordinário. E talvez você esteja vivendo exatamente assim. Deus te colocou numa situação no meio do mar, o mar ficou revolto e você está achando que é um fantasma, você está achando que esses problemas vão acabar com você e você olha para essa situação e pragueja, maldiz e você se arrepende, ao invés de você começar a olhar e falar, peraí, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu viver algo extraordinário da parte do Senhor, deixa eu andar sobre as águas, e você vai ouvir a palavra mais maravilhosa de todas, ouvir Jesus dizendo, vem e viva algo fascinante, viva algo extraordinário aqui em minha presença, que está tudo preparado aqui para vocês. Em Marcos 9 tem uma situação para mim que é esclarecedora, quando os discípulos tentam expulsar o demônio de um garoto que tinham ele como lunático. O pai do menino chega para Jesus e fala, os discípulos não conseguiram expulsar, mas se tu podes fazer alguma coisa, livra meu filho dessa. Jesus, eu imagino Jesus olhando para aquele homem, dando uma risada e falando, se podes, o texto diz isso no verso 24, se podes, é claro que eu posso. Aquele homem estava prestes a viver um maior milagre da vida dele, estava prestes a ver o melhor de Deus em ação nessa terra, que era Jesus. O texto diz que aquele homem com lágrimas nos olhos, aquele homem interpela Jesus e diz, então, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O coração dele é aberto, ele diz, Senhor, eu não tenho fé suficiente para crer nessa situação, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes, para nós falta sinceridade para dizer, Senhor, eu não estou conseguindo crer que o Senhor é poderoso o suficiente para vencer essa situação, então me dá fé, porque o que falta em nós sobra em Jesus, que é fé, a fonte inesgotável de fé é a pessoa de Jesus, é a presença de Jesus em nós. Por isso, se alguma situação hoje está deixando você afadigado, olhando para essa situação, imaginando que é um fantasma, corre para Jesus e apresenta a sua falta de fé ao Senhor e roga ao Senhor, pedindo, Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Se é falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá deliberadamente, mas não fique olhando para essa que pode ser a maior oportunidade da sua vida como um fantasma. Olhe para essa situação hoje como alguém que vai viver algo extraordinário, que vai andar sobre as águas, que vai dançar sobre as águas, que vai caminhar com Jesus, aonde todos os outros decidiram ficar no barco. Você é aquela pessoa que sai para poder viver algo extraordinário e maravilhoso da parte do Senhor, que só mesmo aqueles que vencem os seus gigantes imaginários que podem vencer isso. Olha, que Jesus te abençoe demais. Eu quero pedir a você, compartilha com alguém aí, porque tem alguém precisando ouvir essa mensagem, ser abençoado, impactado com isso também. Aqui embaixo tem um grupo no WhatsApp, clica aí no link, é o meu grupo no WhatsApp, tem coisa bacana, conteúdo lá, vai lá, a gente poder bater um papo lá, tá? Deus te abençoe, até amanhã, nosso próximo devocional. Abraço, gente boa.